Alô, testando áudio. Coluna do Garrone, testando áudio. Em defesa da família militar. O Garrone ficou louco? Não. Intervenção militar já. Sai daqui, pô. Aqui é democracia. Louca. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Olha, eu fiquei pensando se fazia esse vídeo, sabe? Eu tive dúvidas, mas no fim das contas eu pensei, racionalizei e concluí. Eu acho que vai ajudar algumas pessoas a repensar um preconceito, um ranço que muita gente tem. E pelo que eu percebo, sabe, quem acompanha aqui a minha coluna pode vir a ter essa percepção. E para mim é muito claro, né? Quando você se aproxima do grupo pelo qual você nutre algum tipo de preconceito, o preconceito cai. Racismo, por exemplo, não faz sentido algum. Qualquer característica ligada à cor da pele ou origem étnica que não seja a cor da pele e a origem étnica é racismo. Se você começar a pensar sobre racismo, não demora, você se toca, é burrice. É crime também, tem que ser punido, com certeza, mas no fim das contas, mais do que isso, é burrice. E se você for racista e estiver vendo duas orientações, vai se 2, vai estudar. Homofobia também, não faz sentido. No que um LGBT atrapalha a vida de um hétero? Para você que me assiste aqui, desse mal você não sofre, sabe? Homofobia. Por motivos de Nelson Garrone. A proximidade dissolve qualquer pseudo-argumento preconceituoso. Aqui na coluna eu percebo que quando eu cito os militares, bem, eu leio nos comentários críticas, claro, que podem e devem ser feitas sempre, por favor, mas existe um certo ranço e muita ignorância também. E aí eu digo para vocês, eu não tenho ranço, eu não tenho implicância. Não tenho esse preconceito com militares. Por quê? Porque eu venho de uma família militar, de todos os lados. Quase todos os adultos com os quais eu convivi na minha infância e adolescência eram militares ou suas esposas. E vocês me conhecem, sabem o que eu penso, sabem como eu penso e como eu vejo o mundo. Então, pode dar um curto-circuito na cabeça de vocês. Eu posso dizer com toda segurança que quem eu sou é graças à minha família militar. Vocês sabem, aqui é um lugar de afeto, de acolhimento. Eu opero assim. Eu convido você a pensar comigo e, quem sabe, dissolver esse preconceito. Se inscreva no canal, me segue nas redes sociais. Hoje está cheio de história e causos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, eu vou falar de mim, da minha experiência. Eu não quero aqui generalizar de jeito nenhum, estou falando de mim. Então, algumas histórias eu vou falar por alto para não expor ninguém, porque eu só posso me expor. Para resumir, em 10 segundos, eu sou filho de militar, pai, 2 avós, bisavô, generais, 3 tios, oficiais do exército. É desse berço que eu vim. Eu nasci num hospital militar, morei em base militar e já fui a dezenas de cerimônias militares, posses, formaturas, muito hino nacional, muita continência, muito sim senhor, muito dialeto militar. Eu sei o alfabeto militar, você sabe. Eu testemunhei muito empenho profissional, vidas dedicadas à instituição, muito zelo com a coisa pública, cuidado com o patrimônio, um senso de comunidade muito forte. Você já viu aqueles vídeos de militar americano que volta para casa depois de meses e reencontra o cachorro? Hey! Hey! Hi! Buster, who is that? Is that Daddy? Yeah, sure. Is that your daddy? Pois é, eu sempre fui o cachorro. Na minha infância toda, eu fui tratado em hospital militar público. Com 15 anos, entrei pela primeira vez num hospital público civil, ou paisano, como falam os militares. Ficou clara a diferença. Eu não tinha referência de um hospital disfuncional. Eu só conhecia os hospitais militares. Eu nunca tinha ido a um dentista, a uma consulta, ou parado numa emergência que não tivesse sido militar. E não tinha isso de o raio-x está quebrado, lamento. Não existia isso, não era uma possibilidade. Raio-x funciona. Pode não ser dos mais modernos, mas funciona. Entendendo o Brasil como eu entendo hoje, eu nasci privilegiado. Pai e mães casados, um lar sem violência, um ambiente estável e uma renda garantida mensalmente. Um baita privilégio. E hoje eu entendo que a minha família tinha uma prioridade: educação. Eu nunca estudei em escola pública no Brasil, mas eram os meus avós que pagavam a escola. Não cabia na renda dos meus pais, ou seja, eu fui um investimento familiar.
E desde muito cedo eu incorporei essa ideia, sabe? Que parece meio óbvia, mas hoje nem parece tão óbvia assim. Eu era uma criança, o que a criança faz? Estuda. E desde sempre eu me cobrava tirar notas boas. Se eu tirasse 8, eu ficava meio deprimido. Era uma competição com os meus amigos, era medo de decepcionar a minha mãe, Freud explica, não sei. Mas eu encarava isso como uma obrigação. Não lembro de haver uma lembrança de uma cobrança assim explícita. Eu fico imaginando o garroninho de 8 anos de idade. Tenho que gabaritar minha prova de estudos sociais. Parênteses aqui, eu morava em Niterói, estudei dos 5 aos 12 anos num colégio super tradicional entre as escolas não confessionais, que era o Gay-Lussac. Tinha 3 unidades, ensino básico e alfabetização, ensino fundamental e ensino médio. Na minha época, mais ou menos ali na época da escola de Sagres, era maternal, 1º grau e 2º grau. Enfim, havia essas 3 unidades. Quais eram os nomes dos colégios? A escola era o Gay-Lussac, em homenagem ao cientista francês do século XIX. O cara que estudou os gases, está enterrado no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Eu insinuei que o cara era gay, tá? Não, ele não era gay, não. Quer dizer, eu não sei se ele era gay, mas era o nome dele, Gay-Lussac, tá? E quais eram os apelidos dessas 3 unidades da escola, Gay-Lussac? O mini-gay, o gayzinho e o gayzão. Lá em 1900 e governo Figueiredo, eu andava pelas ruas de Niterói com um uniforme escrito assim, mini-gay. Ninguém via maldade naquilo. Fecha parênteses. Voltando. Educação era um esforço familiar e uma obrigação individual para mim, desde que eu me entendi por gente. 12, 13 anos, eu tive outro grande privilégio de poder morar fora do país com a minha família inteira se mudando. Eu tinha amigos ricos que tinham feito intercâmbio, onde você conseguia morar sozinho na casa de uma família gringa. Na minha família, nós éramos 4 se adaptando num país gringo, no caso a Inglaterra. E o lema dos meus pais era: aproveitem para aprender, é a herança que vocês vão ter. Sabe, é tipo quando a gente vai em festa de rico e fala: Matilde tem camarão, vamos aproveitar? Vamos comer camarão, coisa rara, né? Tem que cair de boca no camarão. Eu não sei porque eu falei Matilde, mas vamos lá. Bem, foram 2 anos no exterior. Eu estudei 1 ano numa escola inglesa pública católica, a primeira escola católica em que eu estudei, uniforme, terno e gravata. E lá eu me choquei, sabe? Era um autoritarismo filho da p***. O professor gritava com o aluno, pesado, bullying correndo solto na escola, e a escola não fazia porcaria nenhuma. A pior escola em que eu já estudei. Bem, depois de 1 ano, cheguei para minha mãe e falei: eu não estou aprendendo mais naquela escola. Eu quero estudar inglês, de verdade. Eu queria aprender mais do que aquele vocabulário, aquele mundo restrito da escola. Eu queria ir além da conversinha boba com 500 palavras no vocabulário. Rolou uma engenharia. Meus pais me inscreveram numa escola brasileira por correspondência, ou seja, que seguia ali o currículo brasileiro, para eu não ter perda na hora de eu voltar para o Brasil e continuar minha vida escolar no Brasil. Aí eu fui estudar inglês para estrangeiro, aprender um inglês mais complexo, mais formal. Porque eu vejo hoje esse perfil de gente que fez intercâmbio na época da adolescência e ficou ali com o inglês da adolescência. Só que acontece, profissionalmente, aquela informalidade do inglês que a pessoa aprendeu na adolescência atrapalha nas situações ali do dia a dia, em que a pessoa precisa do inglês, que são principalmente ali situações formais. Eu tive essa iluminação aos 14 anos. Acabou a utilidade da escola, eu preciso mergulhar na língua inglesa, porque isso vai ser mais útil para mim na vida. Isso me qualifica como nerd? Provavelmente. E eu nunca me vi assim. É engraçado, eu nunca me vi como nerd. Talvez o que mais me aproximasse de ser nerd seria o fato de não gostar de esporte, que geralmente associam a nerd. Mas em relação ao estudo, eu não achava que eu era nerd, eu achava que é o que se faz, né? Criança e adolescente estuda. Não é uma questão de ser nerd, é só uma questão de... é o que se faz. Faz sentido para vocês? Bem, voltei para o Brasil com 15 anos, fiz a última prova de Cambridge que dava para fazer na época, que era o CPE, Certificate in Proficiency English. Nossa, como eu sou foda? Não. De quem é aquele certificado? Meu? Sim. Mas quem possibilitou que eu fizesse esse caminho foi minha família. A escola da Inglaterra era ruim, muitos dos meus colegas brasileiros ficaram naquela escola, meio acomodados, fluentes em inglês, claro, mas com vocabulário de 500 palavras, como eu falei. E só sabiam falar daquelas situações ali que viviam. Eu tive a chance e fui estimulado a aprofundar, estudar inglês de forma mais abstrata, textos, conversas sobre temas adultos. Na época,
era só o óbvio na cabeça de uma pessoa cuja única coisa que tinha que fazer na vida era tomar banho, escovar dente e estudar, né? Aquilo era um investimento familiar. Minha educação e a da minha irmã era um legado que nós teríamos. No ensino médio, eu estudei em 2 escolas católicas, primeiro e terceiro ano lá em Niterói e segundo ano em Brasília, ou seja, mudei de escola 3 vezes, uma vez de país e 2 vezes de estado. Ainda teve isso, né? Família militar é assim, não tem assim, meus filhos estão aqui, eu amo essa cidade, não, é transferência, é ordem. Achei que não ia dar conta da escola? Achei. O currículo, a didática são diferentes uma da outra. Então, até hoje, por exemplo, eu tenho uma deficiência em química orgânica. Se eu vir um aldeído passando pela rua, eu confesso que eu não vou reconhecer. E se botarem uma arma na minha cabeça e perguntarem o que é um ácido carboxílico, eu não sei. Cheguei ao terceiro ano, vestibular. Eu fazia vestibular para quê? Jornalismo. Por quê? Até hoje eu não sei, eu fiz. E depois que eu fiz vestibular para a universidade pública, minha mãe descobriu um vestibular especial numa faculdade particular. Essa faculdade não era boa, mas era de graça, né? Então, e é engraçado, né? Na minha cabeça, passar no vestibular para uma universidade pública era sim ou sim. Tem uma piada no meio militar que quando um chefe dá uma ordem, você só tem 2 respostas. Sim ou quero morrer. Ou seja, não tem possibilidade de descumprir. Um manda, outro obedece. Claro, uma visão autoritária de mundo, mas eu incorporei isso para minha educação. Passar no vestibular, sim ou sim. Ou na versão militar, sim ou quero morrer. Na faculdade particular, como se diz hoje, eu apliquei para relações internacionais, passei no vestibular também. O que eu fiz? Sabendo que eu teria todo o apoio da minha família, casa, comida, roupa lavada, eu fiz as 2 faculdades juntas. 4 anos estudando de manhã, de tarde e de noite, basicamente. Só estudando. Quase morri? Sim. Mas 1, eu era jovem. E 2, eu tive a oportunidade de desenvolver habilidades muito especiais, como dormir em pé dentro de um ônibus rodeado de água com uma chuva ali, de verão, do Rio de Janeiro. Pensa, a plenitude daquele jovem Garrone, sabe? Em pé, de noite, centro do Rio, a caminho de Niterói, indo para aula, ônibus lotado e cercado de água, eu tô em pé. Água de março, calor de março. Cansado, claro, pensando, será que eu vou chegar atrasado na aula? Será que eu vou chegar em casa ainda hoje? O Garrone jovem era estoico. Vou tirar um cochilinho, não dá para sentar no chão, não tem espaço, onde? Vou apoiar no meu braço aqui, tirar um cochilo. E naquela época não tinha celular, não dava para roubar nada. Eu dormia em pé mesmo. Foi puxado? Foi. Eu não podia perder a bolsa na faculdade particular, tinha que manter a nota alta, então tinha que passar por isso. Eu já entendia que eu queria fazer jornalismo, apesar de achar a faculdade muito chata. E ninguém nunca na minha família me perguntou o que eu estava estudando. O importante era estar estudando. É gratificante para uma mãe dizer que o filho estuda em 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Aí na faculdade, a preocupação deixou de ser estudar, só estudar. E passou a ser, eu tenho que pensar numa vida profissional. Eu não posso morrer de fome. Claro que hoje eu entendo que a minha vida já estava ganha, sabe? Porque, gente, eu lembro, tinha uns amigos meus de escola, da elite de Niterói, que eu pensava, gente, esse cara vai ser o quê da vida? O cara já repetiu o ano, passa raspando, não estuda, cola nas provas, era suspenso, ou era só burro mesmo. E eu achava que essa pessoa ia terminar hoje no que a gente chamava de FEBEM. E quando eu fui na festa de 20 anos de formatura, estava lá o cara, advogado, bem-sucedido, no escritório do pai. Uma outra aluna, nota 5/6, dentista. Mamãe montou o consultório para ela, abençoada, né? A vida da elite branca não é fácil. A dentista teve que ter um trabalhão para escolher o decorador do consultório que mamãe pagou. Cansa muito. Bem, aí você pensa, faculdade, universidade pública, balbúrdia. Para mim não foi. Eu consegui, Brasil, eu consegui. Eu saí virgem sem fumar maconha da faculdade. Eu só estudava e trabalhava. Sim, nas férias eu fazia uns freelas como guia de turismo. Hoje, parece um jovem muito focado, também reprimido sexualmente. A parte sexual eu falo daqui a pouco, tá? Eu vou correr um pouco com a história. No último ano de RI, ainda fazendo jornalismo, eu arrumei um estágio no escritório da ONU até passar para o estágio na TV Globo, onde eu fiz uma carreira quase 15 anos lá dentro. Comecei como estagiário, cheguei ao posto de editor-chefe. Eu não tinha sido atleta, eu não tinha sido militar, advogado, não tinha sido diplomata como meu avô queria. O jornalismo não era uma coisa assim que eles vinham com muita empolgação, mas nunca me impediram de seguir essa vontade. Emprego numa empresa grande, tem plano de saúde, e a situação assim, o seu filho não vem à festa?
Aí minha mãe podia falar, não, ele está de plantão na Globo. Isso era chique, já foi. O legal é que todo o conhecimento que eu tinha sobre o universo militar foi muito útil no jornalismo. Eu me lembro, eu era estagiário, alguém perguntou na redação, que porra é essa de soldo militar? Aí eu respondi como quem responde que horas são. É o salário base dos militares sem as gratificações e adicionais. Eu achava que todo mundo sabia. Não era. Era uma coisa só dos militares. Outra situação. Eu, Foca, cabaço total. Eu li num jornal que ainda não tinha ido ao ar, a Guarda Costeira Brasileira resgata pescadores em alto mar, blá, blá, blá. Aí eu cheguei pro meu chefe, assim, oi, dá licença que não existe guarda costeira. E ele, como assim não existe? Claro que existe. Eu falei, não é minha opinião, é informação. Não existe essa instituição no Brasil, guarda costeira. Quem faz os resgates é a Marinha do Brasil, que tem que respeitar os acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte e tem que salvar qualquer navio que fica à deriva ou tem uma situação de emergência. É isso. Quem sabia disso? Só eu, porque eu sou de família militar, e isso é básico. Mas é isso. Minha família militar sempre pôs a educação como prioridade. O esforço era esse, dar as melhores oportunidades. E eu não podia decepcionar. Minha irmã também aproveitou, tem doutorado e tudo hoje. Eu sentia que eu tinha liberdade de escolher o curso universitário que eu queria, mas eu não via espaço para não fazer um curso universitário numa universidade pública. Era o que se esperava e para mim era o mínimo que eu poderia dar em troco. Então tudo o que eu sou e o que eu penso não é porque eles concordam comigo e me formataram um jeito de eu pensar, não. Eles me deram liberdade e fizeram o máximo para viabilizar possibilidades para eu construir o meu próprio caminho, o meu próprio pensar, ao ponto de hoje a gente pensar muito diferente. Mas se eles não tivessem se preocupado com a minha formação, como se preocuparam, talvez hoje eu só reproduzisse os modelos que eu conheci e não ousasse questionar. Não tivesse construído a minha própria visão de mundo, por exemplo. Isso é um privilégio. Minha mãe sempre diz que o filho tem que ser criado para o mundo, não para os pais. E acho que pensando nessa filosofia, eu queria só não ser uma preocupação para os meus pais. Eu não queria dar problema para os meus pais. Até hoje eu quero dar só alegria. Não porque eu esconda algo sensível deles, eles sabem da minha vida, eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa funcional, fiquem tranquilos. Vão cuidar do neto. Eu não queria ser esse filho problema. Tenho quase certeza que não sou. E para mim, isso foi claro desde sempre. Eu não posso ser um fardo. Aí vamos falar da questão da orientação sexual. Para minha família, é zero problema, a ponto de eu ser recebido junto com meu então marido, sem problema, na casa funcional, uma casa oficial, e participar da vida social ali numa base, sem precisar esconder a minha orientação sexual. Isso dentro de uma base militar. É claro que existe homofobia, e existia muito mais. Vou fazer aqui uma viagem no túnel do tempo. Eu lembro de um contato curioso que eu tive com as Forças Armadas quando eu fui me alistar. Eu entendi aquele universo, aquela gramática. O ambiente militar não me assustava, eu falava aquela língua. Fui lá. Demorava um dia inteiro. Eu já tinha passado para as duas faculdades, como eu falei, e não fazia sentido eu servir. Aí tinha uma palestrinha lá com uma suboficial que falava como se mandasse muito, mas era uma suboficial. Sabe, crescendo para cima daqueles meninos? Síndrome do pequeno poder? Normal, a gente vê isso em vários lugares. Aí ela falou: Quem quer servir não pode ter problema de pederastia. A turma, obviamente, não sabia o que era pederastia e se calou. Aí ela explicou em bom português homofóbico. Viadinho. Viadinho não pode servir. Viadinho não pode. Isso faz mais de 20 anos. Isso evoluiu. E eu vou ilustrar aqui com outro exemplo de um contato meu com as Forças Armadas. Então eu vou abrir aqui outro parênteses. Em 2018 eu fui para a Antártica cobrir a reforma da base militar brasileira. Tem base brasileira na Antártica? Sim. Um projeto maravilhoso, super bem tocado. Uma base militar que tem como objetivo oficial fomentar estudos. Uma mega estrutura num terreno inóspito, voltado para a ciência. Incrível. Fiz uma série de reportagens na época, eu estava no MyNews. Eu vou deixar os links aqui na descrição, se você quiser acompanhar essa minha aventura. Eu fui sozinho da Silva, sem experiência nem como cinegrafista, nem como repórter. Meus primeiros vídeos na vida. Dei uma olhada lá e dei um desconto, tá? Surgiu essa oportunidade de ir para a Antártica para cobrir o trabalho dos militares lá. Eu topei? Topei. 2 semanas dentro de um navio pequeno, antigo, mas muito bem cuidado. Na primeira noite, no jantar, alguém conversando comigo, e eu falei alguma coisa de casamento. Aí a pessoa virou assim: não, porque a sua esposa... Não, meu marido. E continuei a frase. As pessoas tiveram ali um micro AVC. Mas, durante todo o tempo, os militares com quem eu convivi fizeram questão de mostrar que aquilo não era uma questão,
queriam ser educados, falavam até o seu esposo, o que é engraçado, né? E eles revelaram, olha só, que havia muitos homossexuais naquele navio. Todos sabiam, mas era vida privada, era tipo aquela política que operou nos Estados Unidos, sabe? De don't ask, don't tell, não pergunte, não responda. Os caras passavam por confinamento ali meses. E não é Big Brother, sabe? É passando frio, trabalhando em horários malucos, com ondas de 5 metros, cabine apertada, sem internet, sem contato com o mundo exterior, sem poder respirar puro, longe da família. Para mim, só a ideia de dormir no trabalho é horrorosa, imagine com essas privações. E só uma última história sobre a Antártica que eu acho interessante lembrar. No meio da viagem, o comandante do navio conquistava uma marca importante para quem é da Marinha. 1000 dias de mar. 3 anos seguidos, dentro de um navio, é muito tempo. E não é 1000 dias de viagem, são 1000 dias de mar. Teve uma mini comemoração a bordo. No discurso, qual foi o destaque? A família, a saudade da família e a sensação de estar perdendo tempo precioso e não poder acompanhar o crescimento dos filhos. Um discurso comovente, chorei discretamente. E depois da cerimônia eu cheguei para o comandante e falei, olha, não estou falando como jornalista, eu senti falta do meu pai muito, mas nunca me senti abandonado. Acho importante compartilhar isso com o senhor. Eu acho que ele gostou de ter ouvido aquilo de alguém que a vida inteira estava em terra firme e que naquele momento testemunhava a emoção de quem estava em alto mar, comemorando algo que, por definição, implica distanciamento da família. Uma complexidade que só seria entendida por quem é de família militar. Sentimentos profundos envolvidos aí. Fecha parênteses. Na minha realidade, a minha família vê o conceito de família como central no entendimento do mundo. Mas o entendimento deles permitiu que eu viesse a formar a minha própria família do jeito que faz sentido para mim. Eu estou no 3º casamento, ou seja, minha família é ou não é maravilhosa? Desculpa, tá, gente? A minha família pavimentou um caminho de formação educacional e profissional firme, sólido, da melhor qualidade que estava ao alcance deles. Uma educação que me levou a eu ser a pessoa que eu sou. Vocês me conhecem, me acompanham aqui. Em relação à minha orientação sexual, eu não vou nem dizer que minha família aceitou, porque não tem nem o que aceitar. Eu simplesmente sou. Eu sou filho. Qualquer adjetivo anexo a isso não importa. Longe de mim, me resumir nesse único vídeo, eu tentei só explicar como é que eu vim parar aqui. Entenderam quem eu sou? Eu sou quem eu sou, não apesar de eu ser de uma família militar. Eu sou quem eu sou porque eu sou de uma família militar. Fez sentido para vocês? Vocês entenderam, né? Eu sou uma personagem complexa. E esse vídeo não é sobre mim, né? Mas com a minha experiência, eu acho que eu posso ter ajudado as pessoas a terem outro nível de análise, uma visão sobre outro ângulo. Não é o ângulo certo, mas é o meu ângulo pessoal e íntimo. Quando o militar defende a família, eu entendo. Família é o local de acolhimento, de segurança. Sem uma família razoavelmente estável, o militar não prospera. Esse amparo da família é fundamental. O que eu lamento analisando o Brasil de hoje é como você instrumentaliza esse sentimento genuíno, importante e que é um alicerce para os militares. Instrumentalizar esse sentimento, criando ameaças inventadas em nome de um projeto de poder. Esse é o problema. A família militar, nesse contexto, vira quase vítima nessa história. Bem, gente, gostaram? Gostaram desse vídeo mais pessoal? Fiquei falando aqui de mim, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais complexo das coisas, sabe? Não é binário, o mundo não é binário. A seguir, Coluninha do Francisco. Você já viu aquele ditado? Quem sai aos seus não degenera? Será que tem a ver com a Coluninha do Francisco? Vou dar uma dica, assim, ó, pá. Será que tem a ver? Não sei. A seguir, Coluninha do Francisco. Então, um beijo pra vocês. Não morram de saudade, tá? Tchau. Até a próxima. Coincidência ou não, olha o casaco que o Francisco ganhou. Porque o outro tá ficando bem velho, ele ganhou esse casaco aqui, que é impermeável e também é quentinho. Francisco, o casaco camuflado, Francisco. Tá meio frio aqui em São Paulo, né, Francisco? E Francisco, né, Franciscão?
Aliás, está na hora de dar comida pro Francisco. Vou pegar a comida dele. E como bom militar, o Francisco respeita a hierarquia. Francisco, senta. Sentido. Isso, Francisco é muito disciplinado. Então agora, hora do rancho, Francisco. Vamos lá, hora do rancho. É isso. Hora do rancho. Esse é o Francisco José. E aí, ele para de prestar atenção em tudo e foca na comida. Ele tá certo, né?